A todos na paz do Senhor Jesus. Estou aqui com o pastor Joabes, da Assembleia de Deus. Nesse ato nós representamos o pastor Raposo, que por motivo de força maior não pôde estar presente nesta cerimônia. Trazemos o abraço e os sentimentos profundos dele, à família enlutada, aos amigos, aos irmãos e não só dele, mas de toda a igreja Assembleia de Deus, sempre uma igreja amiga da família. Queremos louvar a Deus por tudo aquilo que já ouvimos essa manhã, porque aquilo que ouvimos está fundamentado na palavra de Deus. E quero ler um texto, minha voz é um pouco rouca, mas quero ler um texto do Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 25. O texto sagrado diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos irmãos e irmãs, família enlutada, esse texto ele foi proferido pelos próprios lábios de Cristo Jesus, quando, durante o seu ministério aqui na terra, seu curto ministério de 3 anos, ele cultivou amizades. E entre essas amizades que ele cultivou, ele tinha uma família na cidade de Betânia, uma pequena cidade, pequena vila. Essa família era constituída por 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Jesus sempre se hospedava na casa daquela família. E ele estava em outra cidade quando soube que Lázaro estava doente. Ele propositalmente demorou 2 dias para que pudesse dirigir à cidade de Betânia. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto. Lázaro já se encontrava morto e sepultado, já há 4 dias. E Marta, irmã de Lázaro, quando encontra-se com Jesus, disse: se tu estivesses aqui, porque ela conhecia e testemunhava do poder que havia sobre a vida de Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus então disse: Marta, ele há de ressuscitar. E ela então replica: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia, porque ela acreditava na ressurreição. Jesus disse então a ela e a todos que estavam ali lhe ouvindo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus amados irmãos, a nossa vida aqui ela é como um conto ligeiro. Ela passa muito rapidamente. Mesmo aqueles que têm o privilégio de viver 80, 90 anos, até 100 anos. Mas eu pergunto a todos que aqui estão: o que é isso diante de uma eternidade? Eternidade não tem fim. E o texto sagrado nos ajuda a compreendermos que, se nós crermos em Jesus, acreditarmos no seu poder, quando terminar a nossa jornada, quando findar a nossa existência nessa dimensão física, nós estaremos descansando nos braços do Pai, aguardando o toque da trombeta de Deus, a ordem de Deus para a ressurreição dos mortos. Jesus deixa isso muito claro, e o apóstolo Paulo colabora com esse entendimento, quando escreveu a carta aos Coríntios, a igreja que estava em Coríntio. Ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está a aguilhão? Onde está a aguilhão? O texto sagrado de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, dentre os vários sentidos e significados para essa palavra, é uma espécie de um ferro que se usa para tanger bois. Traz dor, traz sofrimento. Assim é a morte. A morte traz dor. Como não dizer desse momento da separação da dona Osanira, da irmã Osanira, para a família,
para os amigos que conviveram mais perto. É uma dor indubitável, uma dor incompreensível. Todos nós que já passamos por esse momento, que perdemos alguém, um ente querido, sabemos disso. Mas Jesus enviou o Consolador amado, o Espírito Santo, para nos consolar. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, é o Paracleto de Deus, que significa o Consolador. Todos nós vivemos o luto, mas Jesus traz o consolo pelo Espírito Santo. Mas a pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui é: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, aquilo que traz dor, sofrimento às pessoas? Ele mesmo responde. No versículo 56, ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o próprio apóstolo Paulo continua respondendo à indagação que ele faz: a morte. Ele conversa com a morte, porque, meus irmãos, para aqueles que acreditam em Deus, que vive o verdadeiro cristianismo, a mensagem que Cristo deixou, do evangelho que transforma, que cura, que liberta, que salva, para esses que vivem essa vida nessa dimensão e compreendem a necessidade de viver o modelo que Jesus Cristo estabeleceu para nós, Paulo nos ensina aqui nesse texto que a morte é o último inimigo que nós venceremos. Nós não venceremos nesse corpo físico, porque esse corpo físico, essa matéria, ela vai se deteriorando. Paulo diz isso: aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Desde que nós nascemos, nós vamos nos corrompendo, no sentido de envelhecer, de deteriorar-se. É o ciclo natural da vida. Nasce, cresce, constitui família, envelhece, para aqueles que têm o privilégio de envelhecer, e morre. Todos sabem que essa é a única certeza que nós temos. Nós nascemos e morremos. Mas o apóstolo Paulo diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força da lei é o pecado. Agora escute bem o que está no versículo 57, que é o que nos acalenta, que é o que nos fortalece, que é o que nos faz olhar para a cruz de Cristo e seguir o evangelho, que é o que nos faz amar as pessoas, que é o que nos faz viver para Deus e entender que a vida sem Deus não vale a pena, que a vida sem Deus não tem sentido. Não tem sentido. Sem a presença dele não vale a pena. O apóstolo Paulo diz no versículo 57: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós venceremos a morte porque Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia. Se ele não tivesse ressuscitado, teria sido em vão o seu sofrimento, a sua morte. Mas a morte não pôde detê-lo na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vive. Glórias a Jesus. E essa é a nossa esperança. A esperança da irmã Zanira, de todos aqueles que partem na esperança da ressurreição. Assim como Jesus morreu e ele venceu a morte, nós também venceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que morrerem em Cristo ressuscitarão. E essa é a palavra, a reflexão que eu deixo aqui para todos nós. Amemos mais, sirvamos mais a Deus com mais intensidade. Eu queria pedir, para encerrar minhas palavras, depois passar a palavra para o pastor Joabes, o pastor Raimundo Reis também vai trazer a sua reflexão, para ele fazer uma oração. Convidar as irmãs da igreja adventista, para se vocês conhecerem os irmãos, porque ele vive. Amém. Posso crer. Pode vir nos ajudar aqui, pegar o microfone.